Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Adimar, professor, biólogo, apaixonado por plantas medicinais. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma questão absolutamente fundamental para estudar a fitoterapia. As ervas medicinais são um recurso da natureza, são um tesouro ancestral e tem sido parte do nosso cuidado com a saúde desde longos séculos. É, Nós perdemos essa tradição. Nós já não é, pensamos nas plantas como sendo algo de primeira opção. Infelizmente, nós estamos em tempos que o natural está sendo cada vez mais demandado, buscado pelo mundo inteiro. Nós temos uma ampla tradição do uso de ervas medicinais. As plantas sempre fizeram parte da nossa vida. Afinal de contas, nós temos medicamentos feitos em indústria há pouco mais de 100 anos, mas há 50 anos a gente foi varrido por uma avalanche, fomos bombardeados por instigações, tentativas, forçação de barra. A indústria chegou a interferir na faculdade de medicina pelo mundo. Você sabia que até o início do século passado, século XX, 1910, 1950, nós ainda tínhamos médicos que sabiam usar plantas. Sim, os médicos estudavam na faculdade. As cadeiras de botânica eram parte integrante da formação dos médicos no passado. No entanto, isso foi tirado. Você hoje fala assim para o médico: eu estou com. Eu tive uma indigestão, meu fígado comi algo que não me caiu bem, estou tomando boldo e fiquei ótimo. Ele fala assim: isso não é indicado, não. Ora, ele não diz por maldade. Ele simplesmente não conhece mais isso. Já conheceu. A medicina já foi usuária das plantas medicinais como recurso terapêutico. Hoje, isso não existe mais. O médico que usa plantas medicinais hoje é alguém que buscou esse conhecimento fora da faculdade, fora das cadeiras da formação dele. Ele estudou médicos, nutricionistas, biólogos, enfermeiros, têm que buscar conhecimento das plantas medicinais por conta própria, pessoal. E nem sempre foi assim. A gente chegou até os anos 50 do século passado como? Nós chegamos, sobrevivemos graças às plantas medicinais, graças às plantas que eram o nosso alimento, nosso remédio, a natureza era o nosso refúgio. E hoje perdemos. Não, você não consegue supor a existência de tratamentos naturais, porque existe um complô, existe uma, não sei dizer exatamente o que, mas existe uma tendência de nós nos afastarmos da nossa origem. É assim, generalizadamente, nós, como humanidade, somos utilitaristas, somos apressados cada vez mais, e estou com uma dor de cabeça, uma febre. Em vez de tomar picão, que nasce em qualquer canto, tem picão está esparramado pelo Brasil inteiro. Em vez de você imaginar essa possibilidade, porque ela não vai trazer para você nenhum efeito colateral. Planta não tem efeito colateral, ela tem contraindicação. Ela pode não ser indicada, então você tem que respeitar a contraindicação. Afinal de contas, não é porque é natural que pode ser usado de qualquer maneira. Tem que saber. Mas ela existe e ela tende a te dar uma solução mais eficaz, porque atinge a causa do problema, não mascara qual é essa causa, mas a gente prefere tomar um comprimido, correndo riscos. Se você ler a bula de um medicamento, você não vai tomar nenhum, porque eles são feitos para curar. Não, de jeito nenhum. O medicamento não é feito para curar nada. Ele é feito para
suspender o sintoma e dificilmente você tem cura realmente para alguma questão. Então, nós temos maneiras simples, populares, ancestrais de usar as plantas medicinais, especialmente aqui no Brasil. O Brasil é tido pelo mundo cada vez mais como o Éden, que está sendo destruído. A natureza exuberante do Brasil, mas não só, logicamente, a diversidade. Aqui, a riqueza da natureza é grande demais. Tem raízes esse uso de ervas medicinais. Não surgiu do nada. As plantas medicinais já eram utilizadas por povos do passado, como a medicina chinesa, que é tão badalada. Medicina chinesa é muito mais do que o uso de agulha na acupuntura. Medicina chinesa é um método de diagnóstico e tratamento que vai muito, muito além da agulha. E parte muito importante desse tratamento envolve as ervas medicinais. Então, nós deixamos de lado. A gente tem a medicina de origem indiana também, a medicina ayurvédica, que tem todo um sistema de tratar, de identificar a doença, que é reconhecido também como milenar e é reconhecido hoje como sendo uma das maneiras que você tem para se tratar, para curar doenças, e é algo que nós abandonamos. Nós não usamos mais, mas não é novo. A medicina chinesa, a medicina ayurvédica estão na origem do nosso cuidado com a saúde. Para falar do Ocidente, vamos só ter em mente que Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, né? Ele é chamado de pai da medicina. Os médicos fazem o juramento de Hipócrates quando se formam. Ele jura que prometem que vão fazer o bem, etc, etc. E Hipócrates, que era um grego, né, do passado, né, tá na Grécia Antiga, ele documentou o uso de centenas de plantas. Naquela época, só existiam plantas. Lembra? A medicina foi criada baseada nas plantas. No Antigo Egito já existia tratamento, o papiro de Ebers dizia que a cura estava em elementos naturais. O embalsamamento das pessoas que morriam, né? Mumificação, era todo usado baseado em plantas. Então, nós não temos por que duvidar dessa tradição milenar. Também a gente vai citar a Bíblia, já que o Ocidente tem muito de judaísmo, muito antigo, que deu origem ao cristianismo. A gente encontra uma série de referências às plantas medicinais. Por exemplo, em Êxodo, tem várias passagens. Cita, por exemplo, óleo de unção. Ora, o que é um óleo de unção? Quando eu digo assim, fulano foi ungido, foi usado um óleo para essa unção. Que óleo é esse? Na verdade, era basicamente o óleo de oliva, o chamado azeite, que era adicionado de óleos de outras ervas, extraído no princípio de outras ervas, e era usado para fins medicinais, ritualísticos. Então, era um método que se usava naquela época, era o que tinha, e era muito eficaz. Também em Êxodo, é citado que aquele povo deveria fazer uso das chamadas ervas amargas. As ervas amargas, que deviam ser tomadas na Páscoa, o que são? Nada mais, nada menos que ervas curativas. As ervas amargas, de modo geral, têm atividade sobre o fígado. Então, quando você come muito, exagera nas comemorações, é recomendado fazer uso de algumas ervas amargas. Interessante, né? Isso, e é recomendado para fazer isso durante a Páscoa.
É interessante que uma vez por ano eles fizessem uma desintoxicação por conta do que comia na época. Só uma pausa, não se conhecia vírus, bactérias, toxinas. Então, essa prática de fazer uma desintoxicação do fígado uma vez por ano era muito positiva. E então isso se perdeu. Outra, vamos citar uma coisa no Novo Testamento. Vamos lembrar que quando Jesus nasceu, um dos três reis magos, coincidência, né? Eram magos, conhecedores profundos da natureza, do céu, da terra, das plantas. Um dos presentes foi mirra, ouro, incenso e mirra. Tanto o incenso quanto a mirra são árvores, resinas extraídas de uma árvore, queimava e tinha um cheiro extremamente agradável, a boswellia serrata e o frankincense, um incenso verdadeiro, e queimava e acendia aos céus, levando mensagens a Deus, né? A Jeová. É, Nesse tempo, a conexão do ser humano com a natureza era intensa e, portanto, com a divindade, qualquer que seja a maneira como você entenda, existe uma divindade, existe um mundo espiritual e nós fazemos parte desse mundo. Nós temos ligação com ele, quer nós saibamos, quer não. Fato é que o incenso era usado nesse sentido, para fazer essa conexão. A mirra também. A mirra é extremamente útil e era usado no contexto ritualístico de cura. É uma coisa extremamente importante. As propriedades medicinais da mirra eram usadas intensamente e eram produtos caros que foram dados pelos magos ao Filho de Deus encarnado. A tradição diz que ele recebeu o que havia de mais importante. Então ele recebeu ouro, incenso e mirra. É muito importante lembrar disso. Mas nós temos no Brasil povos que também são tão antigos quanto esses outros que citamos. Medicina chinesa, indiana, segundo os estudos, tem mais de 15 mil anos. Alguns situam o início, as observações que deram origem a eles, que se consolidaram em torno de 5, 6 mil anos, mas antes disso já havia estudo de observação da natureza. As pessoas, as civilizações, olhavam o que os animais faziam. Quando estavam doentes, iam até a natureza e comiam alguma folha, faziam alguma coisa que parecia um ritual e não sabiam por quê. Então, imaginaram, se os animais fazem isso, vamos fazer também. Se um animal, quando está doente, come determinada erva, se houver um caso semelhante a esse, vamos comer também. Resultado, logicamente, era empírico, método de tentativa e erro. O fato é, descobriu-se uma infinidade de ervas, mas os povos originários do mundo inteiro fizeram isso. Portanto, os nossos também. No continente americano, né, aqui na nossa região, Brasil, nós também tivemos povos que têm uma cultura que é milenar, 5, 6 mil anos, quem sabe mais, não dá nem para saber. Eles podem ter influenciado na plantação da floresta amazônica, para você ver o nível de conhecimento que esses povos atingiram. Então, nós temos uma tradição de fitoterapia própria do Brasil. No Brasil, nós demos as costas durante muito tempo, preferimos seguir o que o colonizador queria, que era usar as ervas que ele conhecia, e, portanto, ervas da Europa. Tanto que a gente hoje fala muito, quando você pensa em erva, a primeira coisa que vem à cabeça é lavanda, camomila. São ervas europeias, não são brasileiras. Você não pensa na diversidade local. Você não pensa em Guatatonga, por exemplo. Não pensa em Jatobá. Nada disso. A tradição
da fitoterapia feita no Brasil, né, as raízes dessa tradição remontam a mais de 5 mil anos, 5, 6 mil anos. Chegou até nós através dos indígenas que nós não dizimamos, os portugueses não dizimaram algumas tribos indígenas, até porque eram exilados. Por causa disso, os caboclos tiveram contato e conseguimos ter é, conhecimento dessas plantas. Mas nós chamamos muitas dessas plantas de daninhas. Não existe lógica nisso. Uma planta não é daninha. O que ela é do local. Ela é adaptada, ela é uma planta espontânea. Não precisa plantar, não precisa cuidar. Os pássaros plantam, eles dispersam as sementes por aí, elas nascem porque estão adaptadas ao solo, ao clima, ao ambiente geral do lugar. E essas plantas têm uma relação íntima com esses animais. Então, fazem com que elas parecessem para o europeu que queria plantar alface no canteiro e arrancava tudo que tinha em volta e queria plantar alface. Resultado, essas plantas nasciam ali. As sementes estavam no solo, elas não precisavam de nada. E aí eles diziam que essa planta é daninha. Daninha é aquilo que faz mal. Invasora, não é nada disso. O picão, chamar o picão de daninho é uma ingenuidade. O picão tem mais de 30 ações terapêuticas já conhecidas. Então, nós perdemos esse conhecimento tradicional a partir do que nós queremos fazer com o conhecimento que veio de fora. Lembre-se, nós estamos no Brasil e tudo que veio de cultura de fora, de Portugal, da Europa de modo geral, é estranha a nós, estranha ao nosso país, ao nosso clima, ao nosso ecossistema. Então, é uma invasora. Essas práticas é que são invasoras. Muitas foram totalmente incorporadas e são muito, muito úteis. Mas a gente não pode esquecer as raízes da nossa tradição. Por quê? A fitoterapia, o sucesso dela está na simplicidade. É na simplicidade que está a beleza da fitoterapia. Muitas vezes, esses remédios à base de plantas são preparados com ingredientes que são facilmente encontrados em nossos quintais, nas ruas. É fácil você fazer. É fácil, é simples. Você usar um chá, um xarope, um unguento, uma compressa, e um banho. O banho de ervas, que é muito útil, tem absorção pela pele. Você inspira os óleos que volatilizam dessas plantas. Tem uma questão da energia da planta que você também pode utilizar. É extremamente útil saber como usar. E todo mundo aqui sabia. Até 1950, 60, começou a assumir, e hoje as pessoas têm que voltar a estudar isso. Tem algumas plantas que são muito populares no Brasil. A gente fala muito em camomila para acalmar, mas a gente tem aqui o mulungu. Camomila é europeia. Nós temos a Eritrina mulungu, que é das Américas. Você encontra mulungu, que é uma árvore bonita, dá flores belas, bastante belas, e a casca do mulungu é um ansiolítico poderoso. Nós temos a colônia, que é também muito utilizada no interior do Brasil, faz chá de colônia, banho de colônia, excelente. Então, nós temos no Brasil plantas assim. O interior usa guaçatonga para gripes, resfriados. Então, é uma tradição que nós precisamos resgatar, eu diria. Existe hoje, nós estamos no século XXI. Não estou sugerindo que a gente faça tratamentos como se fazia no século I, no século X, no século XV. Não é isso. Eu estou dizendo que as plantas que existem aqui estão aqui desde sempre.
para efeito da nossa vida humana, é quase como se ela estivesse aqui eternamente. Não é, óbvio que não, mas para a nossa vida curta, para a nossa história curta, para o nosso tempo curto, habitando esse espaço, os povos tradicionais já habitavam. Mas a cultura que tem aqui hoje, vinda de Portugal, misturada com povos africanos, escravizados, é verdade, eles não vieram espontaneamente, mas trouxeram o seu conhecimento também, as tradições indígenas. Essa junção tem muito pouco tempo, pouco mais de 500 anos, é tempo nenhum. Mas as plantas, elas já estão aqui há muito mais tempo que isso. É, mas tem a ciência. A ciência tem um papel fundamental nisso. Nós temos hoje um equilíbrio entre a tradição popular e a ciência. As pesquisas científicas estão trazendo um equilíbrio entre ciência e tradição. Ver como é importante, ver como a gente tem condições de usar esses recursos que são antigos, que são tradicionais, mas usá-los de forma racional. Existe uma racionalidade por trás do que nós chamamos de fitoterapia brasileira. Fitoterapia do mundo inteiro. Estou falando de fitoterapia brasileira, porque não adianta você saber que o ginseng é ótimo, mas o ginseng vem da Coreia, é caríssimo. Aqui no Brasil tem plantas que têm efeitos iguais, né? A Pfeffer paniculata, por exemplo, é conhecido como o ginseng brasileiro. Então, usar ashwagandha, que é excelente. Ninguém discute a importância da ashwagandha para a saúde, mas é uma planta indiana. Nós aqui também temos plantas assim. A questão é que algumas são conhecidas. A ciência já pesquisou, já se debruçou sobre elas, já levou para o laboratório, já testou, fez teste clínico, comparou com medicamentos e já tem comprovação. Outras ainda não. Nós precisamos usá-las pela tradição, até que o papel da ciência seja cumprido, que é fazer pesquisa. Então, existe um futuro que a fitoterapia vai seguir, e esse futuro da fitoterapia no cuidado com a saúde passa pela ciência. Passa pela ciência usando o método dela de observar, estudar, porque uma planta pode ter, como eu citei, ela não tem ela não tem efeito colateral, perdão. Ela pode ter contraindicação. Ela pode ser indicada para tomar 3 semanas, mais que isso já começa algum efeito colateral, porque aparentemente, porque ela não era indicada em períodos longos. Então, você tem que saber que algumas plantas não podem ser tomadas indefinidamente. Ela tem um prazo para ser tomada e aí você alterna com outra. Existem muitas. Esse futuro passa pela mão da ciência, saber, e o lógico, olhando para trás, mirando para frente. A tradição diz isso, cuidado, essa planta não pode ser tomada nessa quantidade, você não pode botar 1 quilo de erva num copo de chá, não é assim que a fitoterapia trabalha. Eu vou explicar no próximo vídeo como que são as bases da fitoterapia, como é que você deve usar as plantas de forma racional. Hoje eu quero discutir exatamente isso. Você ir pensar em como que a fitoterapia pode ser uma ponte entre o passado e o futuro, uma ponte entre o conhecimento ancestral e a ciência moderna. Não existe uma coisa melhor, não tem elemento melhor para fazer essa ponte, essa ligação entre tradição e futuro. Então, eu espero que nesse vídeo você tenha se inspirado. Eu espero que você inclua as plantas medicinais na sua jornada. Sim, jornada, porque é uma jornada. A jornada de busca pela sua saúde pessoal é uma jornada
de temporariado, você é que sabe, mas o fato é, essa jornada inclui as plantas medicinais, porque você minimiza os efeitos colaterais dos medicamentos, você economiza muito dinheiro, e nós estamos falando de um país muito pobre. Aqui, a ideia de simplificar a fitoterapia, de torná-la sem complicação, é exatamente essa. É porque as pessoas não têm dinheiro. Um, meia dúzia, talvez possa comprar qualquer tratamento do mundo. Manda vir a erva de onde quer que ela nasça. Faz qualquer tratamento que seja proposto. Mesmo assim, eles não sabem. E aí acabam perdendo a oportunidade de fazer isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido inspirador. Ele está ficando muito grande. Então, acho que está na hora de parar. A gente volta no próximo. Mas lembra isso. É importante que você reflita a respeito da simplicidade que tem a fitoterapia. Se você gostou, se tem interesse em mais vídeos como esse, se você se interessa por esse assunto tão instigante, dê o like, curta, compartilhe, manda o link para alguém que você conhece, que você acha que vai estar precisando pensar nisso, que vai gostar disso. Eu sei que é um vídeo um pouco grande, as pessoas gostam de vídeos de 30 segundos, mas esse vídeo eu até faço, mas esse vídeo tem uma limitação grande. Não dá para a gente desenvolver nenhum assunto num espaço tão curto de tempo. Então, dê o like, curta, compartilhe, se inscreva no canal e nós vamos nos ver certamente em outros momentos. Deixe aqui embaixo o seu comentário, dá sugestões de tema, faça perguntas, o que você acha, concorda, discorda, não tem motivo para não fazer. Seja respeitoso sempre, mas dê sua opinião também sempre, todas serão respeitadas. Fique bem e nós nos vemos no próximo vídeo com mais um assunto a respeito sempre de plantas medicinais. Até lá.